Os anos 80 e 90 foram ricos em filmes de ficção científica. Junto com os filmes de ação, esse era o gênero mais popular em Hollywood. A cada ano, centenas de filmes sobre caras que sabiam dar chutes giratórios ou sobre alguma ameaça fantástica que colocava a democracia em perigo chegavam às telonas. Havia muitas vertentes dentro da ficção científica. O pós-apocalipse, em particular, era explorado com grande entusiasmo pelos cineastas. Várias vezes ao ano, a América mergulhava na escuridão, pois o comunismo chegava com bombas nucleares. Esse enredo era muito popular, pois todos sabiam que os comunistas trabalhavam dia e noite nas fábricas para produzir essas armas nucleares. Um pouco menos perigosos que os comunistas eram os alienígenas, que vinham do espaço profundo à América com alguma missão importante. Na maioria das vezes, os objetivos dos comunistas e dos alienígenas coincidiam, o que fazia a preocupação com a democracia ser ainda maior. Próximo dos alienígenas em termos de número de filmes lançados, havia a vertente dos ciborgues e robôs. Às vezes, esses robôs e ciborgues também eram alienígenas e até comunistas. A maioria desses filmes fracassava sem chances nas bilheterias, mas até meados dos anos 90, Hollywood continuava a produzi-los. Afinal, de vez em quando surgiam verdadeiras joias que arrecadavam tanto dinheiro quanto os atuais Vingadores. Hoje, quero relembrar uma dessas raras pérolas, um filme que começou com muito sucesso, mas que, devido a decisões erradas nas sequências, levou a fracassos de bilheteria e à morte da franquia. Vamos lá! Como muitos filmes icônicos, o primeiro Robocop nasceu em meio a dificuldades. O roteiro não agradava a ninguém e era constantemente reescrito. Todos os diretores abordados pelo estúdio e pelos produtores fingiam estar ocupados. Encontrar um ator famoso para o papel principal também era um problema. Ninguém queria passar quase o filme inteiro usando um capacete. Rumores dizem que os produtores até pensaram em oferecer uma fortuna para Arnold Schwarzenegger, mas desistiram da ideia por conta própria. Chegaram à conclusão de que o já enorme Arnold ficaria cômico no traje, além de o custo da produção ser exorbitante. Inicialmente, o diretor Paul Verhoeven também recusou o projeto. Segundo uma famosa história, foi sua esposa quem o convenceu, mostrando que Robocop não era apenas um filme de ação burro, como ele havia pensado à primeira vista, e com algumas mudanças, poderia se tornar exatamente o tipo de filme de que Verhoeven gostava. Mais tarde, o diretor admitiria que sua falta de visão quase o fez recusar o projeto, e até o arruinar. O problema é que o roteiro original previa um Robocop que se movia silenciosamente como um gato, e seria uma espécie de ninja blindado. Quando ficou claro que era impossível se mover rapidamente dentro daquele traje, os especialistas em efeitos especiais sugeriram o oposto: desacelerar bastante os movimentos do personagem. Verhoeven não gostou da ideia no início, mas o ator Peter Weller, que já havia sido escalado, apoiou a sugestão. Decidindo confiar na opinião de Weller, o diretor aceitou a mudança. Mais tarde, ele relembraria esse momento diversas vezes, admitindo que quase arruinou tudo com suas dúvidas. Aliás, Weller foi escolhido para o papel no último momento. Verhoeven esperava até o fim que Alex Murphy fosse interpretado por Rutger Hauer. Embora os dois tenham brigado durante as filmagens de Conquista Sangrenta, o diretor ainda assim ofereceu o papel a Hauer. Para o ator, esse papel poderia ter sido uma salvação na carreira. Mas seja por ressentimento contra Verhoeven ou por falta de fé no projeto, ele recusou a oferta. O traje do policial lento custou ao estúdio quase $1 milhão. Isso aconteceu devido às constantes modificações. A equipe de Rob Bottin passou meses montando a armadura. O mais irônico é que depois de todas as mudanças, Bottin decidiu voltar a um dos primeiros modelos, pois nunca ficava satisfeito com as versões posteriores. A atriz Nancy Allen, que supostamente superou Meryl Streep nas audições, quase pediu demissão já no primeiro dia de filmagem. Ao chegar ao set, Allen testemunhou Paul Verhoeven dirigindo intencionalmente uma série terrível, que mais tarde apareceria nas telas de TV dentro do filme.
Sem entender o que estava acontecendo, a atriz ficou chocada por ter aceitado um papel em um filme dirigido por alguém que parecia um diretor sem talento. Desesperada, Allen ligou para seu agente e reclamou furiosamente, até que ele a convenceu de que a péssima qualidade da série era, na verdade, uma escolha artística do diretor. Embora Weller tenha conseguido o papel depois que metade de Hollywood recusou a oferta, ele quase o perdeu mesmo depois das filmagens começarem. Como ele não foi a escolha original, o traje não foi projetado para seu corpo, o que o fazia sofrer constantemente. Ele pediu para adicionarem um sistema de refrigeração dentro do traje, mas os produtores apenas davam de ombros. Quando suas reclamações atingiram um nível insuportável, os produtores tentaram substituir Weller por Lance Henriksen. Mas Henriksen recusou, alegando estar ocupado. Somente depois disso, decidiram finalmente instalar um sistema de resfriamento no traje de Weller, permitindo que ele sofresse com mais conforto. Perto do fim das filmagens, o especialista em efeitos visuais e criador da aparência do Robocop, Rob Bottin, teve uma grande briga com Verhoeven. O motivo foi a cena em que Robocop remove seu capacete. Bottin queria que a cena fosse bem escura para que a maquiagem do Robocop não chamasse tanta atenção, enquanto Verhoeven insistia em iluminá-la ao máximo, argumentando que o diretor de fotografia, Jost Vacano, era excelente em trabalhar com luz. Bottin ficou tão irritado com a recusa que parou de falar com Verhoeven até a estreia do filme, jurando nunca mais trabalhar com um diretor tão incompetente. No entanto, após assistir ao filme finalizado, ele foi imediatamente pedir desculpas. No fim, os dois voltaram a colaborar em O Vingador do Futuro e Instinto Selvagem. Embora nos anos 80 a censura ainda não tivesse engolido completamente os Estados Unidos, a versão original de Robocop era considerada excessiva demais para os cinemas. O filme recebeu automaticamente a temida classificação X, a mesma reservada para produções sobre encanadores e carpinteiros que chegam na hora certa ao lugar certo. Verhoeven precisou cortar várias cenas violentas e sangrentas. Depois de diversas edições rejeitadas, Robocop finalmente recebeu a desejada classificação R para o público adulto, embora nos dias de hoje, provavelmente nem conseguiria essa. Nos cinemas americanos, Robocop estreou no mesmo dia que Tubarão: A Vingança. Apesar de custar metade do orçamento da quarta parte do clássico sobre o Grande Tubarão Branco e contar com menos salas de exibição, Robocop saiu vitorioso nessa disputa. Todavia, seus números de bilheteria são difíceis de calcular. O filme foi distribuído pelo estúdio Orion, que, sendo uma empresa pequena, vendeu os direitos internacionais para diferentes distribuidores locais. Isso significa que não há um número exato do total arrecadado no mundo. Nos Estados Unidos, o filme arrecadou 53 milhões de dólares, com um orçamento de 13 milhões. De qualquer forma, a Orion lucrou muito com Robocop, tanto que imediatamente iniciou a produção de um desenho animado e ordenou que a sequência fosse feita o mais rápido possível. Parecia que a segunda parte poderia ser feita evitando muitos dos erros do primeiro filme. Porém, o caos na produção da sequência superou até mesmo o do original. O primeiro golpe veio com a recusa de Paul Verhoeven em dirigir a continuação, algo que o estúdio não esperava. Existem duas versões principais sobre o motivo de sua saída. A primeira diz que o diretor fugiu do projeto após ler o roteiro de Edward Neumeier e Michael Miner, intitulado Robocop: As Guerras Corporativas. Nesse roteiro, Robocop seria destruído nos primeiros minutos do filme e revivido apenas 25 anos depois, em um mundo ainda mais sombrio. Segundo o próprio Verhoeven, ele recusou a sequência porque não queria trabalhar com esse roteiro, já que isso limitava muito sua criatividade. A segunda versão sugere que Verhoeven não abandonou Robocop 2 imediatamente. O que realmente o fez desistir foi Arnold Schwarzenegger, que apareceu com o roteiro de O Vingador do Futuro. Arnold ofereceu ao diretor total liberdade criativa, com a única condição de que ele desse uma resposta em até 3 horas. E Verhoeven não teve dificuldades para tomar a decisão dentro do prazo. Após a saída de Verhoeven, o roteiro de As Guerras Corporativas foi descartado e os produtores encomendaram um novo a Frank Miller.
Para a direção, chamaram Tim Hunter, conhecido pelo filme Juventude Assassina, estrelado por Keanu Reeves e Crispin Glover. Hunter assumiu o projeto com entusiasmo e fez diversas alterações no roteiro de Miller. E foi aí que surgiu um problema. Os produtores não gostaram dessas mudanças. Hunter, por sua vez, se recusou a ceder e, devido a essas divergências criativas, acabou deixando o projeto. No entanto, algo de sua visão permaneceu no filme. Originalmente, Robo-Kane deveria ter uma aparência mais animalesca, mas Hunter insistiu em um design mais humano, temendo que uma versão bestial do vilão parecesse barata demais. Ele queria que Robo-Kane tivesse o físico de um fisiculturista com armadura de cavaleiro. O cargo de diretor foi então oferecido a Alex Cox, responsável pelo drama Sid e Nancy. Porém, ao ler o roteiro de Frank Miller, ele recusou. Cox acreditava que um dos maiores méritos do primeiro filme era a sua ironia, enquanto o roteiro de Miller era excessivamente sério. No fim, o substituto de Hunter foi o veterano de Hollywood Irving Kershner, diretor de Nunca Mais Outra Vez, e Star Wars, O Império Contra-Ataca. A escolha de Kershner desagradou especialmente a atriz Nancy Allen. Segundo ela, a versão revisada por Hunter era muito mais inteligente e tinha um ótimo senso de humor. Mas quando Kershner assumiu, ele modificou o roteiro, eliminando completamente qualquer vestígio do trabalho de Hunter. Em uma entrevista de 2010, Allen revelou que odiava Kershner e que trabalhar com ele foi extremamente difícil para ela. Frank Miller afirma que, no final, nada do seu roteiro original sobreviveu no filme. Ele contou que visitava o set de filmagens todos os dias e que, depois de um mês, já não reconhecia o que Kershner estava filmando. Mais tarde, os produtores explicaram que não alteraram o roteiro de Miller por achá-lo ruim. Pelo contrário, todos gostavam dele. O problema era que, em certo ponto, perceberam que não tinham orçamento suficiente para levar a visão de Miller às telas. Assim, seu roteiro foi drasticamente alterado, restando quase nada do original. Em 2003, foi lançado um quadrinho de Robocop, baseado justamente no roteiro original de Frank Miller. Peter Weller também não gostava do que estava acontecendo com o filme. Ele frequentemente discutia com o estúdio, tentando mudar certas cenas. Contudo, por não ser uma grande estrela de Hollywood, suas sugestões não eram levadas a sério. O que mais incomodava Weller era o terceiro ato do filme. Segundo ele, a história precisava de dilemas morais, mas no final, tudo se resumia a um filme de ação genérico. Kershner e os produtores ignoraram suas críticas e decidiram que uma simples cena de tiroteio contra Kane era suficiente. Devido a diversos atrasos na produção, a sequência chegou aos cinemas 3 anos depois do original. O orçamento triplicou em relação ao primeiro filme, atingindo 35 milhões de dólares. Robocop 2 estreou nos cinemas americanos em junho de 1990, ficando em segundo lugar na bilheteria, atrás de Dick Tracy. Apesar de ter arrecadado quase o dobro da bilheteria do primeiro Robocop em seu fim de semana de estreia, o desempenho geral nos Estados Unidos foi decepcionante. Robocop 2 arrecadou apenas 45 milhões de dólares, contra os 53 milhões do primeiro filme, e isso com um orçamento muito maior. Curiosamente, o terceiro lugar no ranking de bilheteria na semana de estreia de Robocop 2 foi ocupado por O Vingador do Futuro, dirigido por Paul Verhoeven. Só que para este filme já era a 4ª semana de exibição. 3 semanas depois, O Vingador do Futuro ainda estava entre os 10 filmes mais assistidos, enquanto Robocop 2 já havia desaparecido do ranking. No total, o novo filme de Verhoeven arrecadou quase 120 milhões de dólares nos Estados Unidos. Se você assistiu até aqui, provavelmente gostou do meu vídeo. Peço seu apoio ao canal com um like e uma inscrição. Mesmo com o fracasso financeiro de Robocop 2, o estúdio Orion encomendou uma terceira parte. Provavelmente, a bilheteria internacional compensou parte das perdas, permitindo que o estúdio pelo menos equilibrasse as contas ou esperasse lucrar com a venda de cópias físicas do filme. Talvez, se o terceiro filme tivesse sido um sucesso, a franquia poderia ter seguido em frente.
Mas o desempenho mediano de RoboCop 2 acabou prejudicando ainda mais a Orion. No final dos anos 80, a Orion tentou se firmar como um grande estúdio, mas superestimou suas capacidades e acabou em dificuldades financeiras. Em 1989, foi a campeã de fracassos de bilheteria em Hollywood, com quase todos os seus filmes dando prejuízo. Em 1990, tentando evitar a falência, a empresa vendeu os direitos de distribuição internacional de seus filmes por $175 milhões. Ironicamente, foi justamente em 1990 que a Orion finalmente teve dois grandes sucessos de bilheteria: O Silêncio dos Inocentes e Dança com Lobos. Embora ambos tenham arrecadado muito dinheiro nos Estados Unidos, eles fizeram ainda mais sucesso no exterior. No entanto, como a Orion já havia vendido os direitos internacionais, esses lucros foram para a Sony. Além disso, uma parte do orçamento de Dança com Lobos foi financiada pelo próprio Kevin Costner, que ficou com 1/3 da bilheteria do filme nos Estados Unidos. Ou seja, mesmo tendo grandes sucessos em mãos, a Orion acabou recebendo apenas valores modestos, insuficientes para cobrir seus inúmeros fracassos. Foi nesse cenário caótico que começou a produção de RoboCop 3, e os problemas que já eram tradição nos filmes anteriores atingiram um novo patamar. Muita gente acredita que Peter Weller não queria participar do filme, mas isso não é verdade. Weller gostava da ideia do novo RoboCop e chegou a se encontrar com o diretor Fred Dekker para discutir detalhes do projeto. Mas nesse mesmo período, Weller recebeu um convite para estrelar Mistérios e Paixões, de David Cronenberg, e aceitou imediatamente. A Orion, já em situação financeira precária, não quis adiar as filmagens por 6 meses e preferiu substituir Weller. O papel de Alex Murphy quase foi para Michael Dudikoff, famoso por Guerreiro Americano. A Orion fez uma proposta ao ator, mas ele recusou por conta da sua amizade com Peter Weller. Pelo menos, essa é a versão oficial. O roteiro do terceiro RoboCop poderia ter sido revisado por Shane Black, roteirista de Máquina Mortífera e O Último Boy Scout. Fred Dekker, que era amigo de Black, pediu que ele ajudasse a melhorar a história do filme. Porém, na época, Black estava ocupado com O Último Grande Herói e não pôde assumir o projeto. Ainda assim, ele aceitou fazer uma participação especial em RoboCop sem cobrar nada. O orçamento do filme foi de $20 milhões. Como RoboCop 2 teve uma arrecadação mediana e a Orion estava afundando financeiramente, o estúdio não podia bancar nem mesmo esse valor. Cada dólar precisou ser negociado com muita dificuldade. Fred Dekker disse que se divertiu durante as filmagens e não se arrepende de ter aceitado o projeto. No entanto, ele afirma que a maior parte dos problemas do filme foi causada pelo estúdio. Primeiro, a Orion insistiu em reduzir a classificação indicativa, transformando o filme de ação violento e sombrio dos 2 primeiros filmes em um produto voltado para adolescentes. Isso impôs diversas restrições, forçando a remoção de cenas de violência, cinismo e ironia do roteiro. Além disso, diversas cenas de ação foram removidas por falta de orçamento. A parte japonesa da trama foi a que mais sofreu com esses cortes. A produção não tinha dinheiro para dublês, e por isso, 2 grandes sequências de ação com ninjas foram eliminadas. Como resultado, a presença da corporação japonesa no filme acabou parecendo forçada e mal desenvolvida. Quando perguntado sobre o que mudaria no filme se tivesse mais recursos, Dekker cita 3 coisas: contrataria uma equipe melhor de dublês asiáticos, adicionaria mais violência e humor ao filme e refilmaria toda a sequência de voo para torná-la mais empolgante. Apesar de culpar a Orion por diversos problemas, Dekker admite que também cometeu erros. Algumas decisões questionáveis, incluindo as mais criticadas pelos espectadores, foram impulsionadas por ele. Um dos exemplos é justamente a sequência de voo do japonês. Além disso, o diretor foi responsabilizado pelo corte de uma cena de ação importante. Dekker insistiu em trazer de volta o robô ED-209. E como os produtores não tinham dinheiro para ambas as sequências, optou por cortar uma grande sequência de ação para garantir a inclusão do robô no filme. Quando as filmagens de RoboCop 3 chegaram ao fim, o estúdio Orion faliu.
o acordo de compra pela New Line Cinema foi cancelado. Antes disso, a Orion também não conseguiu fechar negociações com a 20th Century Fox e a Sony, que demonstraram interesse na aquisição. Com isso, Robocop 3 foi engavetado. Não havia dinheiro para finalizar os efeitos especiais. O estúdio só voltou ao projeto um ano depois, em 1992, logo após sua reestruturação. Foram liberados $2 milhões para os efeitos visuais e, finalmente, em 1993, o filme teve sua estreia marcada. Porém, Robocop 3 chegou aos cinemas praticamente sem campanha publicitária e com efeitos especiais inacabados. Nos cinemas dos Estados Unidos, arrecadou apenas $10 milhões. No mercado internacional, o filme foi lançado diretamente em vídeo na maioria dos países. Por conta dessa situação de falência, os videogames baseados no terceiro Robocop foram lançados um ano antes do próprio filme. O jogo fez sucesso nos consoles e sua trilha sonora principal acabou ganhando um status icônico entre os fãs. Em 1993, junto com o filme, foi lançado o crossover Robocop vs The Terminator, mas o jogo teve uma recepção morna. No ano seguinte, em 1994, a franquia tentou migrar para a TV com uma série de Robocop, mas, devido à baixa audiência e críticas negativas, foi cancelada após apenas uma temporada. Nos anos seguintes, houve algumas tentativas de trazer Robocop de volta à televisão, mas todas fracassaram rapidamente e a franquia voltou para a gaveta. Em 2004, a Sony, que adquiriu os direitos da franquia, tentou reviver a franquia nos cinemas. O resultado foi mais um fracasso. Já contei essa história antes. Nos últimos anos, surgiram diversos rumores sobre um novo reboot da franquia. Alguns anos atrás, até mesmo o diretor de Distrito 9, Neil Blomkamp, chegou a anunciar que trabalharia no projeto, mas ele saiu um ano depois. Atualmente, há conversas sobre uma série que será um prelúdio do Robocop de 1987. Naturalmente, o próprio Robocop não estará na série. Qual é o sentido disso, então? A questão é retórica. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.